Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Gente, vamos lá, então? Vamos abrir com a primeira pergunta. Aí vai ter microfone rodando aí, porque está sendo gravado. Então, por favor, você espere o microfone chegar aí, para poder a gente ouvir sua pergunta. Quem gostaria de fazer a primeira? Por favor, manifeste com as suas mãos para o pessoal aí atender. Primeira pergunta. Não se Para acanhe. encorajar os irmãos, eu estou fazendo uma oferta especial, pastor. Oferta? Uma oferta. Para cada pergunta, uma resposta. Uma resposta. É a oferta Exatamente. para hoje. Então, para hoje é desse jeito. Aproveite a Aproveite. oportunidade. Sim. Oferta desse jeito, viu? E faça a pergunta, por favor. Que às vezes a gente quer ganhar mais tempo e ouvir mais irmãos. A gente faz um grande rodeio, mas vá direto ao ponto, por favor, nessa manhã. Diga lá, gente, alguém? Aproveitando aí, vocês. Vocês estão tímidos assim, por quê? Tudo com vergonha. Eles não são assim, não. Eles botam para torar em mim aqui, pastor. Pois é. Eles perguntam de todo tipo. Olha, sabe como é que eu interpreto isso aí? Sim. Que eles não têm dúvida, porque você é pastor. Não. É nada. Ninguém tem dúvida. É nada, meu pastor. O negócio aqui é sério. Bota para descer. Fala, Júlio. Por favor, Júlio. Tu todo dia, todo domingo, tu pergunta para mim. Eu queria saber se tu não ia fazer a pergunta hoje. Vai, Júlio. Vou aproveitar, então, o pastor Fala. reverendo Nicodemos. É. Eu vi recentemente, acho que foi um short do senhor, não sei se foi no Instagram, e que eu sempre pensei da mesma forma que o senhor pensa, que é uma forma bíblica, em relação a problema, que tem pessoas que falam meio assim, Deus não dá um problema maior do que a gente pode suportar. E aí eu pergunto, onde é que está isso na Bíblia? Até hoje eu não encontrei problema. A fala das pessoas normalmente é assim, quando ela está passando por uma dificuldade, fala, não, tá tranquilo, porque Deus nunca nos dá um problema maior do que a gente pode suportar. Eu sei que não existe esse versículo especificamente que eu estou falando na Bíblia. E o senhor discorreu, pastor, sobre isso, e muitas pessoas talvez não viram, né? O que o senhor falou, pastor Nicodemos. Eu gostaria que o senhor explicasse, né, sobre essa fala, que não é um versículo. O problema não. A provação ou tentação, sim. Não sobreveio tentação maior do que provação maior do que a gente pode suportar. Tá certo. Deixa eu abrir aqui. É 1 Coríntios 10, né, pastor? 10, 30. Deixa eu ver. É a base, né? Que fizeram esse provérbio aí, popular, né? Pastor, não estou achando não, me socorra aí. Eu sei que é primeiro... exatamente. Está aqui. 1 Coríntios 10, 13. Achou aí? Achei. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Agora, deixa eu só ver aqui uma coisinha na língua original, que eu acho que nós estamos diante daquela mesma palavrinha, pastor. Eu dou conta... Peirasmos, exatamente. Pois é. Vocês lembram que eu falei que na língua grega a mesma palavra, peirasmos, tanto pode significar tentação quanto provação, e que isso aí vai depender do contexto? Então, aqui, o que acontece... Rapaz, deixa eu ver aqui, Almeida. Exatamente. Eles traduziram a palavra como tentação. E ela pode significar também provação. Então, que aí tem a ideia de problema. Poderia ser traduzido assim: não vos sobreveio provação ou sofrimento que não fosse humano, quer dizer, normal, pertinente à raça humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados ou tentados além das vossas forças. Então, o que eu entendo que Paulo está dizendo é que Deus não vai permitir que nós sejamos tentados além do que a gente pode suportar. Se você cair, a culpa não é de Deus. Deus só permitiu a tentação até o ponto de você suportar. Então, você pode sempre dizer não para a tentação. Qualquer que seja, você sempre pode dizer não. Se você cai em pecado, não é culpa de Deus. A culpa é sua. Agora,
não pode ser traduzido, não vos sobreveio provação, porque às vezes a provação ela é muito maior do que a gente pode aguentar. E a gente grita, e a gente sofre, a gente pede ajuda, a gente se desmancha, a gente fica realmente abalado, deprimido. Isso pode acontecer. E é nessa situação que a gente recorre a Deus. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, pastor, Paulo diz assim que quando ele estava em Éfeso, na Ásia, o sofrimento foi tão grande que ele chegou a desesperar da vida. Isso, perfeito. Paulo, o sofrimento é tão grande que chegou a desesperar da vida. Então, a promessa é que Deus não vai permitir que o diabo, o nosso coração, nos tente além do que a gente pode suportar, porque aí seria responsabilidade de Deus. Aí a gente poderia botar a culpa em Deus. Se a gente cai, é porque a gente passou aquele limite e a responsabilidade é nossa. Agora, sofrimento, ele vem e às vezes é mais do que a gente pode aguentar, sim. Tanto é que a gente recorre, pede ajuda, chora, se quebranta, às vezes passa um período abatido, né? E precisando da graça de Deus. É isso que queria. Juliano. Essa explicação. Foi o corte. Complemente aí. O corte. Não, pode complementar. Mas eu estou penso acostumado a ser provado e tentado. Eu penso o seguinte: se Deus dá só problema, provação, tentação, seja lá o que for, o que a gente pode suportar, então há quem questione para que a gente precisa de Deus. Se tudo que vier eu posso resolver, então eu resolvo tudo. Para que eu vou recorrer a Deus, sendo que eu posso resolver tudo? Certo. Isso, feita a lógica, né? Isso aí faz sentido, né? Nós não precisamos de Deus, não. Não é isso que você está dizendo, é isso? É isso. Não, isso que é isso. Crente não diz esse tipo de coisa, não. Eu estou repetindo, né? Entendi agora. Tá certo. Eu já estava olhando aqui para... Não, ele teria sido disciplinado já, Disciplinado, certamente, certamente. Mas o versículo não está dizendo... Não, seria uma conclusão falsa do que o versículo está dizendo. Porque suportar pressupõe que você tem como um alvo. Você suporta por quê? Você suporta para agradar a Deus. Então, não tem como tirar Deus da equação. Você vai reagir da maneira certa porque você quer agradar o Deus que você ama. Então, não tem como tirar Deus disso aí, não. O fato de você poder resistir com as forças que Deus lhe dá, não quer dizer que você não precisa de Deus, porque você está querendo resistir exatamente para agradar a Ele. Então, Ele está na equação, de um jeito ou de outro. Não tem como fugir de Deus, não. Jonas tentou. Pode perguntar o que é que aconteceu. Exatamente. Resumindo, né, pastor? Tentação. Tentação, o Senhor nos ajuda a suportar. Isso. Provação, às vezes, vem além do que as nossas forças. Para nos botar no pó e na cinza. Aprovar. Para a gente... Como o senhor pregou hoje. Isso. Aprovar. Perfeito. Outra? Peraí. Ruve, Deza, hoje tá cheio. Peraí. Renan logo aqui, que eu vi primeiro, depois Ruve, Deza. Mas você sabe que o sistema presbiteriano é o seguinte. O que está mais longe. O que está mais longe fala primeiro. Exatamente. Vai lá, Renan. Pastor, como você citou, né, que Paulo, esqueci a palavra, mas tentou contra a vida. Desesperou da própria vida. E eu não me lembro o nome tiveram já alguns pregadores que tiveram uma certa depressão assim profunda. Teve um, eu não me lembro o nome dele, mas que tem várias obras, que falava que quando ele saía tinha que estar com mais gente porque ele tinha vontade de se matar. E se eu não sei qual texto, mas a Bíblia fala que o suicida não herdará o reino dos céus. Como fica essa questão desses homens que são crentes? Um suicida, ele pode ir para o céu? Muita gente tem essa dúvida, né? E a dúvida é causada por duas coisas. Primeiro, esse versículo não existe. Não tem nesse versículo da Bíblia. Segundo, a Igreja Católica disse que o suicídio é o pecado mortal. Então, são dois erros da Igreja Católica, porque faz a classificação em pecado mortal e venial. Para o mortal não tem perdão, não tem purgatório, não tem nada. O venial é o
que é comum, que pode ser perdoado. E o outro é pensar que tem um versículo na Bíblia de você, não é o primeiro, não tem. O que a gente sabe é o seguinte, o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Tirar a própria vida é pecado, mas não existe pecado que não possa ser perdoado. Imagina a seguinte situação, você é crente, temente a Deus, casado, e naquele dia você e sua mulher tiveram uma... Obrigado. Naquele... Tá ligado. Alô? Tá? Alô? Estão ouvindo? Tá. E naquele dia você e a mulher, sua mulher, tiveram uma briga feia. E aí você perdeu a paciência, ficou irado, Deus o livre, você bateu na sua mulher, saiu de casa furioso, pegou o carro e saiu, e quando saiu pela garagem a toda velocidade, veio um carro, outro bateu em você, você morreu na hora. Morreu sem pedir perdão, morreu em pecado, mas isso não vai significar que você não vai para o céu, porque você é crente. Crente pode passar por momento de angústia, dificuldade, depressão, a ponto de, num momento pecaminoso, de fraqueza, ele tirar a própria vida porque não aguenta o sofrimento. Não quer dizer que ele... Quer dizer, se ele for regenerado e for salvo em Cristo, ele não vai perder a salvação por conta disso. O problema é que nós estamos de fora e a gente não sabe se a pessoa é convertida ou não. Não é? A gente não sabe. Normalmente, um crente não faria isso mesmo debaixo de grande sofrimento. Mas como a Bíblia não explica isso, a gente tem que deixar uma margem para a possibilidade de que a pessoa era crente e que chegou a um momento de desespero, como Jonas, que pediu a Deus para tirar a vida dele. Moisés chegou diante de Deus e disse: perdoa esse povo ou risca meu nome do livro da vida. O profeta Elias, que pediu para morrer 2 vezes a Deus. Então, o crente pode chegar numa situação, como Paulo disse, 2 Coríntios 1, né, que você lembrou, né, corretamente, que Paulo chegou a desesperar da própria vida. Então, não é incomum, crente no meio de sofrimento muito grande, ter pensamentos, não vou nem dizer que ele pratica, mas ter pensamento de tirar a vida para aliviar o sofrimento. Isso tem muito. Quando o sofrimento é intenso, às vezes a pessoa chega a pensar nisso aí. Mas uma coisa a gente sabe, Deus é fiel, Deus é justo, misericordioso, e tenho certeza de que Deus não vai fazer injustiça a ninguém, nesse caso. Se eu posso complementar, pastor, há uma confusão também, além de não existir o verso, o 6º mandamento é trazido para discussão, não matarás, né? Veja, primeiro há uma interpretação, há uma tradução equivocada na nossa língua. A melhor seria não assassinarás. Não assassinarás, certo? Então, alguém que tenta contra a sua própria vida, ele, para mim, não está indo contra o 6º mandamento. Ele está em um ato desesperador, como já dito pelo pastor, que tem as consequências de um sistema de saúde, doença, enfim, emocional, física, que a gente é acometido por causa da queda, tá certo? E também alguém que cometeu ato de suicídio não peca contra esse mandamento e nem, como já explicou o pastor Augusto, peca contra o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a partir disso, você se precipitar. Agora, a discussão é, será que um crente que está firmado no Senhor, ele pode chegar a esse ponto? Nós podemos chegar porque nós estamos em queda. Então, dizer que não pode é amenizar o efeito da queda. Agora, quem está mais caminhando com o Senhor, talvez possa receber uma maior graça por causa da relação com os meios de graça e suportar melhor esse tipo de tentação contra a própria vida, a gente pode talvez afirmar que sim. Agora, diante de eu não sei se o pastor Augusto já teve essa experiência, eu tive essa triste experiência, diante de um velório de alguém que tirou a própria vida. Como um pastor deveria se comportar, ou os irmãos que vão consolar a família? Eu já tive diante de uma situação dessa. Eu nunca tive. Eu já tive. E triste demais. Você tem que pensar, você tem que orar muito. Eu nunca orei tanto para falar num lugar como eu orei naquele dia.
Porque você vai dizer o quê? Única coisa que me veio à mente, traga a esperança da ressurreição. Traga a esperança da ressurreição. Lembre-se que mesmo nossos irmãos que podem cometer contra ele esse tipo de ato, a gente precisa dizer à família que esperem na ressurreição dos mortos. Agora, se vai acontecer ou não, eu não disse que ele estava salvo, não abri minha boca para dizer, nem garanti que a família, mas eu disse à família que esse não é um tipo de pecado, como não é para nós, porque quando a gente está diante de alguém, que a gente está fazendo o ofício fúnebre, a gente também tem que dizer a mesma coisa. A gente tem que pregar a esperança da ressurreição. Não quer dizer que aquela pessoa também, porque ela estava na igreja, ou porque estava batizada, ou porque, né, que ela também está salva. Então, a mesma coisa que você faz diante de um cenário daquele, eu acho que a gente tem que apontar para um cenário de alguém que está morto, numa questão de suicídio. A esperança da ressurreição. Né? Alguém mais? Diga, sim, tem, claro. Ruve e Irmã Deza estão inscritas. Vamos supor, tá? Tá. Vamos supor Tá. que alguém da minha família Uhum. tá... Eu tô vendo que a pessoa tá pecando. Tá, ok. E tudo mais. Uhum. E aí, a pessoa sabe que tá errada. Uhum. Mas eu não falei e eu não tenho certeza se ela sabe tanto assim que ela tá errada. Sim. Se eu não queria me omitir, mas eu sei que se eu for confrontar, eu vou ter problemas. Tipo assim, a pessoa não vai receber bem. Eu me omitir de exortar seria um pecado? Mesmo que eu não queira. Porque eu vou muito pela linha de ser apaziguadora. Isso é uma coisa que eu tenho. Eu tenho uma linguinha meio assim, tramontina, sabe? Mas eu gosto de apaziguar a situação e eu esfrio minha cabeça. Mas numa situação dessa, seria pecado a omissão? A pessoa, hipoteticamente falando, Sim. a pessoa, no caso, é membro da igreja, Sim. é crente. Sim. Então, está lá em Mateus 18. Se o teu irmão pecar, vai repreendê-lo ou corrigi-lo, não me lembro o termo direito, entre ti e ele só. Se não, se você ele ouvir, você ganhou seu irmão. Se não ouvir, você tem que voltar com 2 ou 3 pessoas para servirem de testemunha e confrontar uma segunda vez. Se ainda assim a pessoa não se emendar, ficar revoltada e, enfim, todas as reações de quem não quer ouvir, aí tem que ser levado o caso para a igreja. No caso, o pastor da igreja, o conselho da igreja, e a pessoa vai ser chamada e vai ter que ser confrontada agora oficialmente. Se ela ouvir o conselho da igreja, o problema está resolvido. Se não, é para ser excomungada, desligada da igreja, porque não é crente. Depois de todas essas oportunidades, sendo uma coisa clara, um pecado óbvio, então, teria que chegar nesse ponto. Então, existe sim uma responsabilidade se você está vendo que a pessoa está em pecado. Agora, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, a gente tem que dizer a verdade, mas você tem que saber o modo e a hora certa para fazer isso, né? Para que a verdade não seja atrapalhada pela falta de sabedoria em trazer o assunto. Vai depender muito da maneira como você vai falar. Mas eu acho que se é um pecado, se não tem dúvida, então existe essa responsabilidade. Pedir a Deus sabedoria e ir lá. Tá? Subscrevo. Você perguntou. Subscrevo. E deixa eu, além de subscrever o que o pastor Augusto disse, lembrar uma coisa para você, Ruvi, para nós. Lembre-se que também o fato de a gente exortar alguém é um ato de amor. Então, se você ama aquela pessoa, a omissão não é o caminho. Né? É realmente demonstração de amor e cuidado com aquela pessoa. Lembrar que os nossos confrontos, as nossas conversas mais difíceis que a gente tem com alguém, se a gente ama essa pessoa, sempre para o bem dela, então a gente não tem que se omitir de fazer isso. A motivação do coração tem que ser levada em consideração, depois de todo esse processo que o pastor Augusto também disse. Se a reação da pessoa já é de raiva e tudo mais, já mostra que o coração dela, ela precisa ser confrontada. Ela precisa ser confrontada. Isso. Deixa eu ver, irmã Deza, depois o meu amigo aqui na frente. Como é seu nome, querido? Sim? Ademilson. Depois o Luiz, depois o Luiz. Vamos lá, irmã Deza, faça a pergunta.
Por favor. A minha pergunta, pastor Nicodemos, e feliz em ver o senhor hoje também conosco, mas é um pouco sentimental. E atinge, eu sempre leio e gosto de Romanos, Efésios, me traz muito. Eu me sinto bem. Não coloco aquela palavra como pastor, né? Mas quando eu leio, Paulo sempre dizia sobre o espinho na carne e nunca foi decifrado qual era esse espinho. Eu creio que não existe nenhum lugar aí na Bíblia que diz era uma doença ou era aquilo ou aquilo outro. Mas ele sempre dizia, manda mais, Senhor, para que eu siga o seu caminho e não esqueça que está sempre comigo. Então, eu me sinto, às vezes, emocionalmente, em momentos difíceis, muito difíceis, mas a minha fé aumenta sempre, porque eu ponho nas mãos de Deus, eu oro, e tenho uma família grande, hoje em dia, né, 4 filhos, não é, hoje em dia isso não ouve tão fácil, mas todos eles criados no Evangelho, e às vezes o senhor ouve um filho ou uma filha dizendo, ore por mim, problemas às vezes muito sérios, e eu oro, não nego que eu oro, mas às vezes eu respondo a esse filho, você sabe orar, dobre teu joelho e ore, porque é de você que Deus quer ouvir a palavra. Então, pastor, as coisas vão se tornando cada vez mais complicadas. E a gente, como a nossa idade, já passamos por fases e fases na nossa vida muito difíceis, superadas na palavra do Senhor. Nós não sabemos como resolver. Então, é Deus que tem que achar o momento dele para dar a resposta. É assim que eu vejo. Porque se ele está ensinando o momento para essa pessoa entender o que ele deseja na vida dessa pessoa, a mim, eu não posso responder para essa pessoa. Chegou o momento certo. Eu não tenho essa resposta, porque ela não vem diretamente de mim. Mas eu sofro junto nesse período. O senhor entende? Eu entendo. É essa resposta. Eu estou errada? Deixa eu pontuar algumas coisas aí, minha irmã. Primeiro, interceder uns pelos outros é bíblico. Então, orai uns pelos outros para que sejais curados. Está lá no final de Tiago, capítulo 5. Então, quando alguém da sua família pede para a senhora orar, o bíblico é a senhora dizer, eu vou interceder. Não é? Não custa lembrar para a pessoa dizendo, eu vou orar por você. Mas se você orar também, aí eu creio que Deus vai responder. Fortalece. Então, fortalece, isso aí. Outra coisa que a gente deveria levar em consideração, à medida que eu tenho envelhecido, eu tenho aprendido que, ainda ontem eu estava conversando com minha esposa, nós temos 4 filhos também. Amém. E 2 não andam nos caminhos de Deus. Sim. As 2 meninas, crente top, né? Mas os meninos, por enquanto, pararam de frequentar a igreja. E aí a gente estava preocupado o que é que ia ser dos meninos quando a gente morresse. E eu disse para minha esposa, eu vou dizer para Deus, Deus, o problema é teu. Eu posso, enquanto eu estou vivo, eu cuido, ajudo. É verdade. Mas depois que eu morrer, problema de Deus agora, que ele vai fazer. Então, eu aprendi. Muito cedo, quando os meninos eram adolescentes, a minha esposa, Minka, já percebendo que os meninos tinham alguma tendência de estavam se desconectados emocionalmente da igreja e tudo, ela pegou um envelope do dízimo, escreveu o nome dos meninos no papel, colocou dentro, e quando passou o diácono, ela disse, Deus, eu estou entregando nas tuas mãos os nossos 2 filhos. E desde aquele dia ela descansou no Senhor. Amém. E a gente
Quando pensa, a gente descansa. Então, a gente sofre com os que estão ao nosso lado, mas a gente tem que aprender a deixar na mão do Senhor. Lá no final do livro de Oséias, está dizendo que Deus vai pegar os nossos pecados e jogar na profundeza do mar. E aí eu acrescento, e vai pegar uma placa dizendo, é proibido pescar, e vai colocar lá. Então, joga no mar e não vai pescar. Amém. Deixa lá e Deus vai tomar conta. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Meu irmão aqui na frente. Falou. Olá. Eu tenho uma pergunta que acho que eu já ouvi algumas pessoas questionando um pouco sobre isso. A gente entende que Deus, ele é amor e ele também é justo, né? E isso não pode contradizer de alguma forma. A sua justiça não pode contradizer o seu amor e o seu amor também não vai contradizer a sua justiça. Mas quando a gente olha para Deus no Antigo Testamento, né? O Deus mais irado, mais bravo, que ordenou aquele tipo de coisa que hoje a gente vê e fala assim, como que esse povo fez esse tipo de coisa em nome de Deus, né? Igual também na história do cristianismo a gente tem isso também de, acho que é as cruzadas, aquele tipo de movimento que as pessoas matam em nome de Deus, né? E basicamente no Antigo Testamento nós temos relatos assim de pessoas matando em nome de Deus, né? A gente vê que hoje, por exemplo, no caso talvez a psicologia, eles meio que não veem uma forma assim bruta de resolver os problemas como uma solução, aquela questão de violência gera violência, né? E como que ficaria para a gente explicar para alguém assim que, olha, Deus é bom, mas olha o que ele mandou fazer aqui, né, no Antigo Testamento. E um exemplo assim que eu pegaria, teve o caso daquela mulher lá no Brasil, acho que era Suzane alguma coisa, o nome dela, aquela psicopata, né? Fez o que, acho que matou os pais e tal, foi presa e tudo mais, e de alguma forma acho que tentaram restaurar ela, reabilitá-la, hoje ela tá solta e tal, e assim, foi uma forma pacífica de tentar resolver um grande problemão, porque uma justificativa que se dá é que, olha, aquele povo que Deus mandou matar a criança, matar a mulher, matar tudo, era um povo que não queria saber de Deus, era um povo que, né, sacrificavam crianças aos ídolos e tudo mais. Então, foi a justiça de Deus sobre aquelas pessoas. Mas, aos nossos olhos, que também temos um senso de justiça, parece que não, assim, soa estranho para a gente falar para alguém, olha assim, ó, Deus, ele é bom, mas ele fez esse tipo de coisa também. Certo. A pessoa que lhe disse que Deus estava, ao ordenar o genocídio de algumas etnias, a pessoa que lhe disse que Deus estava fazendo justiça e castigando o pecado daquele povo, essa pessoa está correta. Essa é a explicação que a própria Bíblia dá. Que quando Deus apareceu a Abraão, disse, olha, a tua descendência vai herdar a terra de Canaã. A terra de Canaã estava habitada pelos amorreus, os cananeus, ferezeus, perizeus, 7 raças de povos habitando ali. E Deus disse, só não vou mandar você agora para lá, porque a medida da iniquidade deles ainda não está cheia. Então, 450 anos depois, Deus tira o povo de Israel do Egito e usa Israel como instrumento do juízo dele contra aquelas nações, dando, através de Josué, a vitória sobre aqueles povos que estavam ali. Deus é Senhor da vida, Senhor das nações, Ele está acima de todos e Ele executa juízo, não somente individualmente, aqui e agora, mas coletivamente. O dilúvio, por exemplo. Nós teríamos que dizer que o dilúvio foi uma catástrofe assim, inaceitável de um Deus que é amor. Mas o dilúvio veio e dizimou a raça humana, não foi uma raça só não, um povo não. Dizimou a raça humana daquele tempo, só sobraram 7 pessoas. E foi Deus que mandou. Então,
Deus fez a mesma coisa com Sodoma e com Gomorra. No Novo Testamento, Deus não muda. Tem o episódio de Ananias e Safira, 2 cristãos que queriam enganar o Espírito Santo, morreram na hora. Deus os fulminou ali na hora também. O rei Herodes estava falando ao povo e vestido de uma capa brilhante e falava muito bem. Aí o povo começou a dizer, é voz de Deus, é voz de Deus. E eu acho que Herodes então achou que era Deus mesmo. Feriu na hora, ele morreu comido de bicho. Comido de bicho. Então, nós esperamos a vinda de Cristo quando ele vai efetuar um grande julgamento na humanidade e os ímpios vão ser lançados no inferno para todo sempre. Então, a Bíblia não pede desculpas por isso. A Bíblia apresenta os fatos. Deus é justo, justo juiz, e que o pecado vai ser castigado ou aqui nesse mundo ou no mundo vindouro. Então, muitas vezes a pessoa não quer aceitar isso, o problema não é que Deus mandou fazer isso. A pessoa tem problema com Deus. Porque se você crê no Deus da Bíblia, o Criador de todas as coisas, Senhor de tudo e de todos, então você vai ver que ele pode fazer o que ele quer e ele nunca vai cometer injustiça. Agora, essa dúvida aí que a pessoa lhe falou, né, do Deus do Antigo Testamento comparado com o Deus do Novo Testamento, não é nova. Já no século II, apareceu um herege chamado Marcião, que dizia que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, um Deus mau, perverso, e que o Deus do Novo Testamento era outro Deus, diferente, era o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso e aí ele dizia que a Bíblia do crente, ele queria tirar todo o Antigo Testamento, deixar, acho que o Evangelho de Lucas e de João, e umas poucas cartas de Paulo. Foi a primeira tentativa de se construir uma lista de livros sagrados. E foi quando a igreja reagiu e disse, não, está na hora da gente dizer quais são realmente os limites da Bíblia e tudo mais, não é? Mas essa ideia de que o Deus do Antigo é mau e perverso e o Deus do Novo é um Deus bom, vem do século II já. E, através da história, as pessoas ficam levantando essa questão. A resposta é, o Deus da Bíblia, ele é o que é. Romanos capítulo 9, para eu fechar minha resposta, Paulo está dizendo que Deus tem misericórdia de quem quer e ele castiga quem ele quiser. E aí a pessoa diz, mas então isso não é injusto? Aí a resposta de Paulo, quem é você para discutir com Deus? Está lá em Romanos capítulo 9. Ele endurece quem ele quer e ele salva quem ele quer. Então, o problema é o conceito que Deus é o nosso. Se ele é o Deus todo-poderoso, justo, verdadeiro, santo e bom, então a gente não vai ter dificuldade em entender isso aí. Sofre, a gente sente, mas no final, Deus é Deus. O problema todo é o conceito de Deus que a pessoa tem. Tá bom? Se o pastor me permite, com o seu nome? Ademilson também e os demais irmãos, concordo plenamente com tudo que o pastor Augusto disse. No final do dia, o que define a nossa relação com Deus é como a gente o define. No final do dia é isso. Mas assim, eu queria colocar algumas coisas para você refletir, Edmilson, né? E Edilson, né? Para a gente pensar também. Alguns conceitos de guerras, de mortandade, sempre foram por causa de idolatria, como o pastor Augusto colocou, e também por causa do próprio povo do Senhor. Já era um ato de bondade. Por que o povo do Senhor ainda está de pé no Antigo Testamento? Por quê? Por que o povo do Senhor não foi eliminado no grande dilúvio? Já era a expressão da aliança que ele tinha com o seu povo e da bondade dele. O conceito de guerra santa, tão distorcido hoje, é um conceito do Antigo Testamento. Nas guerras que Deus proporcionava, como é que alguém pode sair para a guerra, um exército pode sair para a guerra e voltar sem nenhuma baixa? Esse é o conceito de guerra santa. A guerra que Deus estabelecia com o seu exército, todos eles iam e todos voltavam para casa, mostrando também, no meio desse caos, a bondade do Senhor contra o seu povo. Lembre-se que era um momento que Cristo ainda não tinha vindo. Pastor, por que agora modificou? Lembre-se, toda a ira de Deus contra o pecado da humanidade foi derramada na cruz do Calvário. Por isso que você vê ainda intervenções de Deus hoje no Novo Testamento. É verdade, de vez em quando
ele intervém. Eu entendo que a pandemia foi uma intervenção da parte de Deus. De vez em quando ele visita ainda, mas com menos frequência do que no antigo, porque toda a sua ira foi jogada no seu filho. Lembre-se disso também. Então não é 2 deuses. Eu queria só reforçar, é um Deus só, que se manifesta de formas diferentes na trajetória, na revelação da sua progressividade, que continua para alguns não tendo esse entendimento, porque no frigir dos ovos, como eu disse, é como a gente define esse Deus e a gente acredita que ele é totalmente bom, como o pastor Augusto pregou hoje, não há sombra nele, não há variação dele, ele não varia, ele continua sendo o mesmo Deus de antes até hoje. Amém? Sim, para poder dar a chance ao seu amigo perguntar também. Mas assim, eu sei que não é um debate, né? Não, É sei, só para complementar. Uhum, Não soa um pouco estranho uhum, quando a gente fala assim, olha, Deus pede para nós amarmos uns aos outros, uhum, entendeu? uhum, Igual, pegando um exemplo assim, bem extremo mesmo, tipo a polícia, o departamento de segurança pega uma pessoa psicopata, alguma coisa assim e tal. Nós somos chamados a tentar restaurar aquela pessoa, tentar ajudá-la. Por exemplo, matar ela ou tentar fazer alguma coisa assim, parece que a gente está querendo cortar o mal pela raiz de uma forma que talvez não solucione o problema, né? Deixa eu No dizer caso, só para terminar rapidão, Eu já entendi o que no você caso quer de missões, por exemplo, tem algumas pessoas que vão para algumas culturas, aí fala assim, naquela cultura, gêmeos é uma maldição. ok. Aí naquela cultura matam os gêmeos pela maldição. Sim. Nós, como cristãos, a gente vai para aquela cultura e fala, não, vamos resolver de uma maneira bíblica, de maneira de amor, esse problema. Não é matando os gêmeos que vai acabar com a maldição, né? Não, eu sei que não é. Mas vamos supor, o cara é um assassino, ele matou várias pessoas e foi condenado à morte pelo Estado. Não é a igreja que condena, é o Estado que condena. Eu vou chegar para aquela pessoa, como é que eu resolvo? Eu vou chegar para aquela pessoa e vou dizer, se você se arrepender e crer no Senhor Jesus, você vai ser salva e perdoada. Mas você vai pagar pelo que você fez. E você vai pagar com a vida e vai sofrer a pena capital. Eu creio em pena de morte. Então, não creio que a missão do cristão chegar no Estado e dizer assim, tem que acabar a pena de morte, porque é bíblico, está na palavra de Deus. Então, minha missão é chegar para esses assassinos que estão no corredor da morte e tentar ganhá-los para Cristo, para que eles morram, quando eles vão ser executados, eles morram perdoados por Deus, mas sofrendo as consequências do seu pecado. Porque o pecado tem consequências. E alguns pecados, a consequência é a morte mesmo. É a morte mesmo. Então, essa é uma visão que eu entendo, responde aí a sua dúvida. Ao mesmo tempo, a gente mostra misericórdia, porque vai ganhar aquela pessoa para Cristo, mas, por outro lado, também justiça. O pecado que ele cometeu é um pecado que exige a pena de morte. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Então... É isso. Isso, 11. É isso aí. Tá bom? Isso. Luiz. Próximo. Luiz. Primeiramente, boa tarde. Eu vou tentar falar devagar, porque eu não sou brasileiro, né? Você está com português muito bom. Obrigado. Francês dele. Primeiramente, eu queria agradecer, né, porque a gente está aqui e por vocês receberem a gente. A pergunta que eu tenho é em relação com aquela primeira pergunta do irmão, quando a pessoa está em um momento de angústia, né? E Deus está fazendo as provações, né? No caso, eu posso falar de mim, né? Nesse momento, eu posso falar que eu estou passando por esse momento, estou passando muito por esse momento. E aí eu fico pensando assim, tem momento que eu fico, tipo, perguntando, meio que discutindo com Deus, por que está acontecendo isso, porque nesse exato momento, porque está demorando muito, porque não tem uma resposta. Aí a pergunta que eu tenho para o senhor e para o pastor também é até que momento você pode estar discutindo com Deus? Porque está demorando essa resposta? Como seria o jeito para a gente reagir naquela situação de angústia? Quando eu falo angústia, é um momento bem
crítico, né? De, gente, por que está acontecendo isso? Obrigado. Excelente pergunta. Eu tenho certeza que é a pergunta de muita gente também, né? Muita gente também. Eu acho que o exemplo para nós é o livro de Jó. Jó era um homem temente a Deus e que foi protagonista de uma disputa entre Deus e o diabo a respeito da genuinidade da sua fé. O diabo dizendo que Jó só era crente porque só tinha coisa boa na vida dele. Deus autorizou que Satanás tirasse tudo de bom que havia na vida de Jó. E Jó, no mesmo dia, perdeu os filhos, as filhas, o gado, a propriedade, tudo que ele tinha. Perdeu a saúde. O que sobrou de Jó foi ele sentado no monte de cinza, se raspando com um caco de telha, o que a gente imagina que ele foi coberto de tumores. E, para piorar, Deus poupou a mulher dele, que era uma jararaca, né? Que chegou para ele e disse: você ainda mantém a fé em Deus, nega a Deus e morre. E Jó disse: mulher, você fala como qualquer doida. Será que nós receberíamos o bem de Deus e não somente o mal entendido aí como castigo e juízo? E aí vem 40 capítulos de lamentações. Jó questionando Deus: por que eu nasci? Era melhor ter morrido. Por que você está fazendo comigo? Senhor, eu não cometi pecado nenhum que mereça isso que o Senhor está fazendo comigo. O Senhor é justo. Por que o Senhor deixa o ímpio prosperar? Eu estou vendo ímpios aí que não têm fé, não confiam no Senhor e fazem o que é errado, mas eles prosperam. E o livro termina com Deus aparecendo a Jó e dizendo, não dando uma resposta para Jó das indagações, mas dizendo quem ele é. Jó, você estava onde quando eu criei o mundo? Você que está pedindo assim justiça e tudo, você estava onde quando eu criei o mundo? Quando eu criei os 7 estrelas, né? Quando os anjos cantavam, quando o mundo estava sendo criado, você estava onde? Em outras palavras, quem é você para discutir comigo? Né? Se você crê em mim, então você vai... Não é que é uma fé cega, mas é uma confiança muito grande em Deus. E aí, o que cheguei no meu ponto. No Novo Testamento, Jó é colocado como exemplo de um homem de fé. Tiago, capítulo 5. Vocês ouviram falar das provações do nosso irmão Jó e como Deus o abençoou também. Jó é colocado como modelo de sofrimento. Mas o homem reclamava, ele questionava, perguntava a Deus, se lamuriava, dizia que era melhor ter morrido e tudo mais. A fé verdadeira, ela questiona, ela chora, ela briga, ela reclama. Mas ela faz isso com Deus, né? Então, pressupõe, para você murmurar e reclamar, pressupõe que você acredita que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que você não está entendendo o que ele está fazendo. Então, é isso mesmo. Pode só não vire as costas para Deus e diga, Deus, e diga assim, a demora é prova de que não existe Deus. Eu estou falando no vácuo. Não existe ninguém do outro lado escutando minha oração. E se tornar um ateu. Então, isso aí, espero que... Não é o seu caso. Mas eu sei de gente... sei de gente que fez isso aí. Gente próxima de mim. Sei de gente próxima de mim que interpretou a demora de Deus como sendo uma prova de que ele não existe. Então, eu aconselharia. Tem dia que não dá para orar, você não consegue orar porque a dor é grande. Então, cante, gema, ou leia qualquer outra coisa, escuta um podcast de Hernandes Dias Lopes ou qualquer outra coisa, mas não pare de ter comunhão com Deus. Na hora certa, o livramento vai chegar, pode ter certeza. Se eu pudesse acrescentar uma ajuda ao nosso irmão, se a gente pudesse acrescentar uma ajuda ao nosso irmão, pratique o lamento. Lamentação bíblica. É uma coisa que nós temos perdido de vista no sofrimento. Existe um livro chamado Lamentações. Jeremias era considerado profeta chorão e ensinou a trazer à memória aquilo que dá esperança. Na boca do Senhor Jesus, no seu maior alto sofrimento, tinha um salmo de lamento na boca dele. Deus meu, por que me desamparaste? Não é, quando a gente faz isso, a gente não está duvidando que Deus está cuidando da gente.
mas a gente está aliviando a pressão de dentro da alma. Jesus não estava dizendo, ele era um com Deus, que o Pai tinha o abandonado. Mas ele estava ensinando para a gente como a gente se comporta no meio das mais altas dores. É com lamento bíblico. Salmo 42, meu irmão. Questione a sua alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa é a estrutura do lamento. O lamento é a confissão de que nós estamos sofrendo, o rasgar da alma diante de Deus. É sempre assim. Salmo 13, Salmo 22, a estrutura dos salmos de lamento é: reconhece que está sofrendo, reclama com Deus que está sofrendo, mas declara a confiança e acaba com louvor. Essa é a estrutura do lamento. Chore, rasgue sua alma, mas renove a confiança. E diga: por que estás abatido a minha alma? Espere Deus, porque ainda o louvarei. Essa é a melhor forma que a gente encara os nossos mais graves sofrimentos. Lamento bíblico. Lamente, lamente. Mas diga dentro da alma, você ainda vai louvar a esse Deus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Alguém mais, gente? Última. Ixi, tem 4 mãos. Como é que a gente faz a última? Vamos ver a visitante. O visitante vai dar prioridade à visita. Cleito, é? É Cleito? Por favor, Cleito. E vou ver se a gente consegue chegar lá e... Vamos lá. Augusto Cury, tudo bom? Queria agradecer a vida do senhor. Amém. Eu não conhecia pessoalmente, mas... Eu não conhecia pessoalmente, mas eu já tinha ouvido o senhor. O senhor tocou no assunto do suicídio, que é um assunto extremamente complexo, quando você vai... eu já perdi pessoas e já vi. E na época que eu era ateu, eu olhava e falava, cara, isso não tem lógica a pessoa querer fazer isso. Até que eu experimentei isso aqui nos Estados Unidos. E a minha fé hoje em Cristo, ela é uma fé baseada muito na lógica, que faz muito sentido, é uma raiz muito profunda dentro de mim. E nesse momento que eu passei essa situação muito difícil, eu estava sozinho, e eu fiquei pedindo a voz de Deus e eu não escutava, eu implorava pela voz de Deus, e eu não conseguia ouvir. Então, eu decidi tirar a minha vida. Mas de uma forma consciente, sabe? Não, isso aqui para mim já deu. E eu escrevi uma carta, cheguei a escrever uma carta, e eu falei, olha, agora também eu não preciso da sua voz, não. Eu não preciso, eu não quero ouvir. Nada que eu ouvir vai fazer eu mudar a minha decisão. Essa foi uma decisão muito difícil, porque eu não queria. E eu falei, olha, eu queria estar no céu, mas o senhor pode me mandar para onde quiser agora. E nesse momento eu ouvi a voz de Deus. E eu falei, olha, era uma rua bem escura assim, estava passando muito carro, eu falei, aqui ninguém, na hora que vim para mandar, vai ser rápido. Eu tinha perdido tudo, e aí Deus, ele falou assim, olha, não se preocupe. Eu não sei se é Deus, sabe? É uma voz que toda hora tá... É muito mais inteligente que eu. Deus fala de muitas maneiras diferentes. É muito mais inteligente. E aí ele disse assim, olha, não se preocupe, você vai estar comigo. Só que você vai deixar um rastro de sangue quando você se for. Você sabe a sua mãe que está doente? Ela não vai suportar isso. Você sabe os seus irmãos que te amam tanto? Você vai trazer uma carga espiritual para eles. Os seus amigos que te amam também, você vai trazer um peso na vida deles. Sabe os seus filhos? Também, você nasceu sem pai. Você sabe o que aconteceu contigo. E naquele momento, eu falei, nossa, cara. Eu falei, como? E essa palavra foi uma palavra-chave para virar isso dentro do meu coração. E nessa semana, eu escutei uma outra voz falando, olha, é só você negar isso que você acredita que eu te restauro tudo. E não era Deus. Não. E eu não consegui, eu tava com muita raiva de Deus. Eu não consegui negar Deus. Eu não consegui. E depois dessa situação que aconteceu, eu estava sozinho, as coisas foram acontecendo. Eu consegui encontrar pessoas maravilhosas na minha vida. Esse aqui é meu amigo, sabe? Deus colocou na minha vida. Coisa boa. Amigo melhor do que irmão. Nossa. Vai chegar. Nossa. E as coisas foram, sabe? E hoje eu percebo que, ainda mais os líderes, o senhor, o pastor, hoje eu percebo
que eu disse com ele, eu falei assim, Deus, eu não estou fazendo nada de errado, eu sempre estou ajudando quem eu posso. E eu entendi o peso que um líder espiritual carrega. Por isso que você deve, eu peço que você ore por nós, né, toda vez. Eu sei que você escuta os meus podcasts e ouve os vídeos e tudo. Toda vez que você estiver escutando, ora pelo pastor Augusto e ora pelo mentor espiritual do pastor Augusto, que é o pastor Sami. Meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia de mim. Tudo isso aí terminou com você, crente no Senhor Jesus, confiado que é pela graça e que não é por obras, e que Deus nos dá a vida eterna no seu Filho. Não é isso hoje que você sente e crê? Isso então, tudo pela misericórdia e a graça de Deus. E o mais incrível, meu amigo, e o mais incrível, que se eu... É que a gente não sabe o futuro. Vou lhe E dar aquilo 30, que eu passei... 30 segundos para 30 segundos para a gente ver a pergunta de Johanna. Aquilo que eu passei, se por acaso eu soubesse, eu passaria de novo, porque eu cresci espiritualmente. Muito. Assim, esse é o final. Isso aí é que vale. Esse é o objetivo. Você vai falar assim, cara, realmente eu deveria ter passado por aquilo lá. Amém. Amém. E Johanna, para que eu não posso deixar Johanna, porque Johanna é o seguinte, Johanna, ela todo domingo ela faz a perguntinha dela, então eu não posso deixar Johanna de fora. Faz a pergunta para você. Não, mas vai para o senhor hoje. Hoje é para o senhor. Hoje é para o senhor. Vamos ver. Se for difícil... Voltando ao assunto dessa questão de ansiedade, depressão, né, que está sendo abordada, como que a gente usa a régua no sentido de aconselhar um irmão que sofre com isso? Porque eu já passei por isso e às vezes a gente não está bem, a gente quer ficar em casa, orar, e eu sei que isso não é saudável, mas às vezes acontece. A gente querer assistir um culto online, orar e ficar um pouquinho sozinho, né? E logo depois volta para a comunhão. Qual que seria a régua usada para abordar a situação no aconselhamento com uma pessoa que sofre disso? Porque, às vezes, tem um outro irmão que vai com mais frequência na igreja, mas também que não dá tanto um testemunho, e às vezes é comparado a isso, com o irmão que está sofrendo esse tipo de situação, de doença. E como aconselhar para não colocar aquilo como régua e o irmão se, tipo... igual no meu caso, de se sentir cobrado, no sentido de abandono, ou tipo, se sentir pior do que já está, no sentido de... Qual seria a régua a ser usada? O tanto que, tipo, a frequência que vai ao culto, ou que faz, né, na questão eclesiástica? Como abordar esse assunto? Essa é para tu, Sami. Não, fala meu pastor. Mande. A Bíblia não diz... A Bíblia diz que a gente não deve abandonar a nossa congregação. A Bíblia fala do culto público, dos meios de graça, entre eles a ceia, pregação da palavra, não é? Então, é muito bom e é muito importante que o crente ele tenha uma vida comunitária, ele participe da igreja como corpo de Cristo. Agora, a Bíblia não diz, por exemplo, quantas vezes no domingo a gente tem que ter culto. Tem igrejas que têm pela manhã somente, tem igrejas que têm pela noite somente, tem igrejas que têm de manhã e de noite. Isso fica a critério, é uma decisão humana. É uma decisão humana. Então, de maneira que o que importa é que você pertença ao corpo e que, se dependesse de você, você estaria em toda reunião. Eu não creio que é um problema, e não deveria ser caso assim de exortação, de repreensão, uma pessoa que sofre de depressão, que ela queira ficar sozinha. Eu tenho bem próximo de mim o caso de uma pessoa que ela tem um nível leve de autismo, mas a cota de barulho dela é muito pequena, especialmente de criança. Então, tem dias que ela não vem para a igreja, porque ela é uma crise ou qualquer outra coisa, não aguenta barulho, não aguenta grito de criança, ela fica em casa. A gente compreende isso, né? A régua seria que ela não faça disso um hábito. Isso. E que é contra a vontade dela.
O desejo dela é estar com o povo de Deus, mas a condição dela não permite que isso aconteça sempre. Deus é totalmente compreensível e nós deveríamos ser também. Eu não vejo mal nenhum nisso aí. Né? Está justificado. Não foi porque tem uma condição que não permite ir. Eu entendo isso. E sobre o número de vezes que se vai para a igreja, a Bíblia não estabelece. Também cooperando, Johanna, o pastor Augusto trabalhou muito bem essa questão de que a gente não considera, porque ela está perguntando sobre régua, eu estou preocupado com isso. A gente não considera que alguém é mais crente ou menos crente. Como eu via um irmão que eu conhecia, que ele acabava, no final do ano a gente tinha um culto de testemunho, né? A gente abria, ele dizia assim, eu, graças a Deus, não faltei à escola dominical esse ano. Ele dizia lá na frente. Mas parece que não tinha aprendido nada. Continuava mentindo, continuava fofocando, e ele chegava lá dizendo, não perdi uma escola bíblica, não perdi um culto. Ele dava esse testemunho. Isso não necessariamente quer dizer que a pessoa que está aqui frequentando, ela está também mudando a sua vida. Agora, a regra é que ela frequente mesmo. A regra, não a régua. Então, eu não acho que a igreja tem que estar pondo régua, né? Aquele irmão, ele nunca falta, ele é um espiritual. Aquele outro que falta, ele é um carnal. Isso não existe. Nossa igreja não pode fazer isso. A gente não quer fazer isso. E a gente acha que isso é totalmente inadmissível diante das Escrituras. Agora, a comunhão dos santos tem que ser o local da restauração. É o Salmo 133 que diz isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, nós temos que entender que a comunhão dos santos é para nos curar. Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui muito fortalecido com o testemunho de Cleiton, que fez uma carta para se suicidar. As pessoas podem assistir depois esse vídeo, mas eu estive aqui com ele. E eu estou sentindo o que ele sente. Talvez a que estão lá não sentirá. O que o meu irmão acabou de dizer, as angústias e sofrimento que ele está passando. Então, veja, a gente se cura mutuamente na comunhão dos santos. Se eu afasto isso daqui, está doente, venha para cá. Está sofrendo? É aqui mesmo que você tem que vir. Não quer vir, venha. Agora, como o pastor disse, tem horas que a doença é tão grave que a gente não tem coragem de levantar da cama. Amém. Assista pelo online, será abençoado também, a gente ora para isso. Mas não desista da comunhão dos santos. Mas a comunhão dos santos não pode se transformar numa régua. Eu estou aqui, é por isso que eu sou mais abençoado ou menos abençoado. Não é isso que as escrituras ensinam, né? A gente tem que ter esse cuidado. Tá? Acho que a minha irmã está com o microfone aí. Você está visitando, eu já passei por causa de você, vá, uma só, vá. Vá lá. Bom dia a todos. Bom dia. O senhor poderia explicar de forma clara e para o contexto de hoje o que é blasfemar o Espírito Santo? Pronto. Pastor Augusto. Seria dizer que Cristo era um endemoniado e que ele fez o que fez pelo poder de Satanás. É isso aí. Resposta rápida, curta, contexto, tá ótimo. Foi ela que pediu, tá certo. Pastor Augusto diz isso porque o contexto era esse. A gente fica inventando coisa, mas o contexto do pecado contra o blasfema contra o Espírito Santo era dizer que Cristo era um endemoniado que não veio da parte de Deus. Isso você anula a possibilidade de salvação. Se você não crê naquele que enviou, o Espírito é que leva você para ele, não existe possibilidade de você ser salvo. Porque você da tua resposta mais do que a minha. Não, porque é o seguinte, deixa eu lhe explicar. Eu também. Isso não, meu pastor. Não foi? Eu também gostei mais da dele. Meu pastor, o senhor está me constrangendo. O senhor está me constrangendo e está fazendo eu me lembrar que o senhor era um professor carrasco mesmo. Eu fui seu aluno. Eu fui seu aluno. E o senhor botava para lascar mesmo. Eu queria dizer isso aqui à igreja, que o senhor disse na pregação é verdade. Um dia o senhor mandou a gente resumir o livro Intérpretes da Bíblia do senhor em 3 dias. Me lasquei todinho, mas fiz. Então, mas foi provado, eu acho que eu fui. Veja, me entendeu, irmã? Só para a gente fechar aqui, o pastor disse, dentro do contexto é isso. A gente fica inventando resposta para a doutrina do Espírito Santo. Não. É dizer que Cristo não é de Deus, não veio de Deus, que é enviado do capeta. Isso tudo é blasfema contra o Espírito Santo. Tá bom? Gente, vamos orar?